Olá, aluninhos, tudo bom? Vamos dar continuidade nas nossas aulas, então. A gente já está aí na nossa quinta aula, né? Já está quase no metade do caminho do nosso módulo de saúde pública. A gente já começou a falar de saúde pública lá no início, falando sobre nossos sistemas de saúde que existiam e que não existiam logo no começo do nosso descobrimento do Brasil. A gente passou aí por uma evolução histórica muito grande, né? Todo aquele papo que a gente falou sobre o quanto a gente evoluiu, né? E como a gente chegou até o nosso sistema de saúde hoje, que é o nosso SUS, mesmo ainda com tantos problemas, com tantas filas, com tantos problemas de falta de leito, falta de medicamento, que é um problema mais de gestão e não de funcionamento. A gente vai ver que a gente já está vendo, na verdade, que a gente já está na segunda aula sobre SUS, que o nosso SUS ele é perfeito, tá? É um dos melhores sistemas de saúde do mundo, copiado por vários países aí, tanto da Europa como da própria América. Então a gente tem que ver o nosso SUS com essa visão. Lógico que no dia a dia a gente vai ver um SUS diferente, que não é o SUS que a gente quer pra gente, que a gente vai lutar por esse SUS que a gente está aqui estudando e trabalhando. Então, continuando essa aula, a gente falou na última aula sobre as leis orgânicas. Nós já iniciamos a falar sobre leis orgânicas, que são as leis 8.080 e 8.142, que vão fazer esse processo de organização do nosso sistema de saúde. Então, a gente viu que o sistema de saúde foi fundado a partir da Constituição Federal e com as leis orgânicas, eles vieram aí, ela veio fazer essa organização e determinar alguns pontos principais para o funcionamento do nosso SUS. Então, só para a gente dar uma lembrada, nós falamos sobre o próprio SUS, a Constituição Federal de 98, os artigos que cabiam nela, onde estava implantado o sistema de saúde, as leis orgânicas, eu falei que são as leis que vão regulamentar o SUS, que é a 8080 e a 8.142, que trata mais da parte de participação social e financiamento, que a gente vai falar delas uma outra aula, hoje é só mais para a gente trabalhar ainda a 8080, e nós falamos também que o SUS nasceu na Constituição Federal de 88, quando foi colocado lá no seu artigo 196 sobre a parte de saúde, como ia ser o nosso sistema de saúde, mas ele vem desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, o relatório dela foi o ponto inicial para que na nossa Constituição, nossa lei máxima, pudesse aí entrar o nosso modelo de sistema de saúde, que é o nosso SUS. Então, nós passamos aí por esses pontos, vimos esse marco legal, que foi até um marco que eu usei aqui histórico para determinar o antes e o depois do nosso sistema de saúde, o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Nós vimos que a gente tinha um sistema de saúde excludente, que pegava poucas pessoas, né? Que nem todo mundo tinha acesso a esse sistema de saúde, mas que hoje a gente tem um sistema de saúde que é universal, que é para todos, que é um dos princípios que nós vamos estudar hoje. Então, a gente já começou a estudar a Lei 8.080 na última aula, e nessa aula a gente viu até o artigo 6º. Nós vimos os objetivos, algumas definições, como a definição de saúde, os seus determinantes e condicionantes, né? A gente viu como funciona. Aí a gente vai ver hoje, já entrar um pouco mais na Lei 8.080, o artigo 7º, que é o artigo que vai tratar dos princípios do SUS. Vamos realmente conhecer o que é universalidade, o que é igualdade, o que é equidade. Eu já adiantei um pouquinho a equidade, que é diferente de igualdade, e falei que ele está implícito na lei, né? Ele não está lá expresso. Mesmo assim, ele é um dos princípios que são obedecidos no nosso sistema de saúde. Então, vamos logo começar para que a gente comece logo a entender. Então, a Lei 8.080, só para a gente dar uma relembrada, é uma lei que regulamenta aí o nosso sistema de saúde como um todo. Então, ele serve para ações de serviços públicos de saúde, serviços privados contratados, lembra que pode ser serviço privado contratado, né, que seja de caráter apenas complementar, ou convênios que integram o sistema de saúde e são desenvolvidos aí de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição. 196 começa a parte de saúde e 198 vai determinar esses tipos de serviços, obedecendo aí os seguintes princípios. Então, a Lei 8.080, ela traz aí já no artigo 7º os princípios que vão ter que ser obedecidos para ações e serviços públicos de saúde e até mesmo os contratados ou conveniados, aqueles que são de caráter complementar, como a gente já viu aí na outra aula, quando a gente falou sobre serviços de saúde, que se não me engano é o artigo 6 dessa lei. Então, a gente já falou sobre eles, a gente viu como é que funcionam as ações e serviços, os programas e tal, e que alguns particulares podem sim fazer de forma complementar essas ações e esses serviços de saúde. Então, sem demora, começando nossos princípios, como eu falei, são muitos princípios, nós vamos falar
de todos os princípios, alguns a gente vai aprofundar cada vez mais, que é para que vocês realmente entendam como funciona aí o nosso sistema de saúde. Então, o princípio da universalidade, esse todo mundo já ouve falar. Esse todo mundo sabe, o SUS é universal. Mas o que é essa universalidade? O que é ser universal? Tá? Então, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, eu tenho um sistema de saúde que vai me funcionar de forma universal, todo mundo, todos, sem discriminação, raça, cor, gênero, localidade de onde mora, opção de seja lá o que for. Você não vai fazer discriminação. Todos que chegarem, sim, vão ser atendidos. Então, até acho que eu citei o exemplo aqui, que muitas vezes as pessoas me perguntam, eu tenho uma receita que o médico passou para mim, só que foi no particular, e eu preciso desse medicamento, eu sei que tem lá no posto, e eu estou sem dinheiro, eu posso pegar esse medicamento no posto? Sim, você também tem direito. Também tem direito. Vai lá, conversa com o pessoal da farmácia, com o farmacêutico, ele vai fazer um cadastro simples e você vai ficar reiterando o seu medicamento, caso realmente você não tenha como comprar aquele medicamento no momento. Lembrar que as unidades de saúde, ele faz um planejamento para a sua área abrangente, né? Mas, sim, você também tem o direito de pegar esse medicamento no SUS. Lembrar que é universal, em todos os acessos de serviços e em todos os níveis de assistência. Então, desde a unidade básica, quando eu preciso pegar um medicamento, a uma internação. Então, sofri um acidente, eu tenho um plano de saúde, mas o primeiro lugar que eu levo para uma unidade de emergência, que não é particular ou a sua, porque às vezes a pessoa nem tem aquele conhecimento, depois é que você é transferido. Então, esses sistemas, em vários níveis, vários serviços, tem que ser de forma universal. Chegou, tem que ser atendido, chegou, tem que receber toda a parte do serviço, assim como qualquer outra pessoa. Então, independente de quem seja, passou e precisou do sistema de saúde, sim, o próprio princípio diz que tem que obedecer a esse princípio da universalidade, tá? Então, um dos princípios mais importantes do SUS. O outro é da integralidade. Esse também é bem importante. Preste atenção nessa parte da integralidade. Ele é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso e todos os níveis de complexidade do sistema. Então, eu tenho que ter um serviço que ele tem que ser vinculado, integrado. Eu venho, nossa unidade básica de saúde é nossa unidade de porta de entrada do sistema de saúde. Então, eu tenho lá um paciente que é hipertenso e ele está indo lá na unidade de saúde básica. Está sendo acompanhado pelo médico, pelo farmacêutico, pelo enfermeiro, da parte do programa de saúde da família, da estratégia de saúde da família agora, né, que o nome agora é estratégia. Então, a gente está lá acompanhando aquele paciente de uma forma multidisciplinar e o caso dele está evoluindo para uma hipertensão resistente, mesmo que a gente faça interferência, não está resolvendo. E aí ele vai precisar de uma intervenção maior, uma intervenção de nível 2, uma intervenção de nível 3, vai precisar ser internado, vai precisar fazer uma cirurgia para um reparo de algum problema cardíaco. Então, essas integrações, ela tem que ocorrer. E tem que ser individual ou coletiva, nesse caso eu estou falando de um caso individual, porque a gente tem que exigir de caso para caso. Cada caso tem que ser olhado de forma individualizada. Eu vou fazer ações preventivas e curativas de forma coletiva, mas eu tenho que tratar caso a caso. E esse princípio de integralidade me dá aí esse poder de dizer, não, eu vou passar esse paciente para um outro nível e ele vai ser atendido da mesma forma, dando continuidade aí ao seu tratamento. Deu para entender? Então, essa integralidade tem que existir. Eu não posso chegar a dizer, esse paciente precisa de internação, o SUS não pode internar, porque é o paciente da unidade básica. Não existe, tá? Então, universal em todos os níveis e a integralidade para articular os serviços de forma contínua, tanto as ações como os serviços de saúde. Então, aonde o paciente chegar, tá, ou precisar ser elevado para outros níveis, esse princípio garante aí esse direito ao paciente de ser elevado para outros níveis. Então, dentro da lei orgânica ainda existem mais dois princípios, o da igualdade aí, que eu vou falar já sobre a equidade de novo, para a gente deixar bem frisado isso, porque ele não está, como eu falei, na nossa lei, né? Que é um dos princípios da autonomia e o da igualdade. São dois princípios a mais, nós falamos de dois já, com esses dois mais 4, vão anotando aí, porque são muito, tá? Vocês vão receber esse material, não se preocupe, mas é bom que vocês anotem o que eu falo, que pode estar extra material, e se surgir alguma dúvida, vocês já podem sinalizar. Então, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física ou moral. Física ou moral. Lembra lá sobre o nosso artigo 3º dessa mesma lei 880, que ele fala sobre a saúde
né? O que é a definição de saúde dentro do SUS, dentro da nossa lei que regulamenta o SUS? Vai muito além da integridade física, né? Então, integridade moral, bem-estar social, tudo isso é saúde. Então, a pessoa tem, além daquela questão desse entendimento em relação à saúde, ela vai ter a preservação da sua autonomia física e moral. Não pode haver, a gente até falou uma aula também que pegava nessa parte de autonomia, em relação à integridade dessa autonomia, que não pode haver ataque físico ou moral. Então as pessoas têm que tratar com respeito, com dignidade, é isso que esse princípio está dizendo. Tá? Eu tenho que ser tratado com respeito e dignidade quando eu chego no sistema de saúde. Essa integridade do meu físico e do meu moral tem que ser obedecido. Já está em lei. É uma lei que está regulamentando esse tipo de serviço, esses tipos de ações. Então, não posso fazer uma campanha de câncer da mama e pedir para as mulheres no meio da rua tirar a roupa para na frente de várias pessoas. Não, é integridade física e moral. Eu tenho que preservar isso daquela paciente. Tá? Então, se eu vou fazer uma campanha dessa, eu vou ter que ter um local reservado, vou ter que ter uma assistência médica que atenda aquela pessoa. A gente não quer atender por um médico homem, tudo bem, pode ser por uma mulher. A autonomia eu tenho que respeitar daquele paciente. Então, quando a gente fala, lembrando lá daquela questão de definição de saúde, é muito mais do que um problema físico. Tá? Então, a gente tem que ampliar também até as questões de como tratar. E aí a gente entra nesse princípio de preservação da autonomia. Então, o paciente tem autonomia. Ou vou dar um caso até além. Tem um paciente que precisa fazer um exame, mas por algum motivo, às vezes até religioso, ela não quer fazer esse exame para não ser tocada, ou não ser... Então, ou é um exame invasivo, e a pessoa não faz esse tipo de exame invasivo. Então, ela tem o direito de dizer, eu não quero fazer esse exame, mesmo que isso vá responder para ela na sua saúde, mas ela não quer fazer o exame, ela vai ter aí a preservação da autonomia. O paciente vai dizer o que é bom ou não para ele. Lógico que a gente vai ter que obedecer essa preservação, tá? E um outro princípio que a gente já até comentou no finalzinho da última aula foi o da igualdade. Então, tem que ter igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, daí a gente já tira logo do universal, né? Se eu tenho que atender universalmente todo mundo, sem discriminação, de forma nenhuma, por nenhum motivo, nenhum tipo de espécie, raça, cor, seja lá o que for, como a gente já comentou, então a igualdade já entra diretamente ligada a esse princípio da universalidade, porque eu tenho que ter assistência à saúde sem nenhum preconceito ou privilégios. Então, eu sou médica do Sistema Único de Saúde e minha mãe está se sentindo mal e ela chegou na unidade de emergência. Como eu falei, a gente geralmente é levada para a unidade de emergência, porque aí minha mãe, eu vou passar na frente de milhões que estão ali na unidade de emergência, às vezes até numa situação pior que a dela. Não pode acontecer esse tipo, tá? Então, a igualdade, ele está fazendo isso, ele tem que tratar todo mundo de forma igual. Se está numa fila de espera, vai ter que esperar. Se chegou com um acidente, vai ter que entrar naqueles critérios lá de era amarela, era vermelha, para poder determinar quais são os que vão ser atendidos primeiro, pelo seu tipo de urgência. Então, isso é evitar dar o privilégio. Isso é preservar aí esse princípio de igualdade. E aí eu não vou também tratar diferente, fulaninho é branco, eu vou tratar melhor do que o fulaninho que é negro. Também isso não pode acontecer, tá? Isso é quando a gente chama justamente esse princípio de igualdade. Eu tenho que tratar todos de forma iguais, sem privilegiar nem discriminar ninguém, tá? Isso já está, como eu falei, ligado aí ao universal, que é o primeiro princípio. O que não está implícito, o que não está expresso aí nessa lei, ou seja, não está escrito nessa lei, que está implícito, é o da equidade, que nós já falamos sobre ele, mas vamos dar uma reforçada aqui. Então, só para a gente dar uma relembrada e tentar trabalhar na cabeça de vocês bem essa diferença de igualdade e equidade. Então, igualdade é quando? Quando eu trato todo mundo de forma igual. Nem diferenciando e nem privilegiando. Eu estou sendo de forma igual. E aí a gente tira aqui para a questão dessa imagenzinha aqui, né? Onde todos têm o mesmo banquinho e têm o mesmo direito de ir lá colher a fruta lá do pé. Então, estou dando igualdade a todos. Todo mundo tem o direito de pegar e todo mundo tem um banquinho para subir. Só que eu não respeito uma coisa que é justamente a diferença entre eles. Veja que tem um maior e tem um menor. Então, o menor vai se sentir prejudicado porque não vai conseguir chegar lá e pegar as melhores frutas, né? O maior vai. Então, para que isso aconteça de melhor forma, para que as nossas ações assistenciais sejam realmente dignas,
preservando a dignidade da pessoa, eu vou trabalhar, em vez da igualdade, a equidade, onde eu trabalho as diferenças dos diferentes. Então, se ele é menor e esse é maior, alcança sem banquinho, por que não colocar 2 banquinhos para que o menor também fique da mesma altura e consiga aí pegar a fruta? É mais ou menos isso. Então, eu tenho um paciente que ele é deficiente e não consegue acesso à unidade de saúde, como todo mundo que pode subir uma escada. Então, vou ter que ter uma rampa para esse paciente. Tá? Eu tenho um paciente que ele é deficiente visual e precisa ser encaminhado até um setor. Tem que ter alguém que encaminhe ele até esse setor. Então, esses tipos de atendimento diferenciais, tá? São atendimentos que vão aí preservar a equidade do paciente, né? Tratar as diferenças dos diferentes. Se é diferente, tem que ser tratado realmente de forma diferente, né? E tratar todo mundo de forma igual. Porque tratando os diferentes com as suas diferenças, eu vou estar tratando também ele de forma igual, porque eu vou estar atendendo a necessidade deles. Entendeu? Então, tratar igual é tratar todo mundo da mesma forma, dando as mesmas condições. Só que eu não posso dar a mesma condição de subir uma escada a uma pessoa que está de cadeira de roda. Então, eu faço uma rampa para ela. Aí, eu tratei ele com igualdade, tá? Que aí a gente chama de equidade, que eu estou equiparando aí a sua necessidade naquele momento. Então, só para que a gente deixe claro aí como funciona esse princípio que vocês entendam. Que é esse princípio que eu acabei de explicar aí para vocês. Então, outra coisa que está lá na lei 8.080, que também é um dos princípios, é o princípio da informação. Então, direito à informação, as pessoas assistidas sobre a sua saúde. Então, eu, paciente, chego na unidade de saúde, chego na unidade de emergência, eu tenho direito à informação. Aí, acontece muito, gente, as pessoas chegarem, foi lá no médico, tá, fez o exame, sim. Ele fez o que? Sei não, o médico passou esse remédio. E sim, você tem o quê? Não sei. Muitas vezes o próprio médico não fala, ou porque é uma demanda muito grande, ele não tem tempo de atender aquele paciente realmente da forma necessária, de sentar, conversar, explicar a sua situação de saúde. E muitas vezes também ele acredita que o paciente não está interessado mesmo em saber, só que resolver o seu problema. Então, existem várias vertentes. Ou que não vai entender os termos que ele vai falar tecnicamente, ou ele mesmo não tem paciência de estar explicando, e aí reflete em outro setor para que possa explicar isso para ele. Então, paciente não pode sair com dúvida. Você tem direito à informação. Passou no médico, ficou com vergonha de perguntar, o médico foi rápido, grosseiro, ou não quis atender direito, ou estava com muita pressa, ou atendeu, foi até cordial, mas você ficou com receio de perguntar sobre aquele tipo de patologia ou medicamento que ele estava passando para você. Pergunta a outro profissional, pergunta ao enfermeiro, pergunta ao farmacêutico sobre o medicamento. Você tem direito à informação, ou ao próprio médico. Chega lá, então, eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho. Trouxe ele aqui com febre, já está em 3 dias, deram o medicamento, levei para casa, passaram outro medicamento, mas ninguém diz o que é. Essa informação é um direito, está coberto dentro dos princípios do sistema de saúde, que está na Lei 8.080, que é que regulamenta esse sistema. Então, sim, é um direito do paciente ter a informação da sua situação de saúde, ok? Então, divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Então, essas informações também cabem ao paciente. Então, quanto ao potencial do serviço, qual a utilização que ele está podendo fazer? Eu sou usuário, o que é que eu tenho direito dentro do sistema de saúde? Ah, eu vou só no posto pegar o medicamento todo mês. Será que eu tenho direito de fazer aquele exame que é mais caro? Isso aí tudo vocês têm que ter essa informação. É para ser já divulgado. Tá? Aqui na própria lei já diz que tem a divulgação dessas informações. Caso não seja divulgado, você tem o direito a ter informação, é só ir atrás. Então, tem dúvida sobre qualquer coisa, procura lá na própria unidade de saúde, ou a um funcionário, ou um profissional de saúde que está lá e procura a tua informação em relação tanto à sua saúde, como ao seu tratamento, ainda também quanto aos serviços, utilizações que você possa estar fazendo. Certo? Então, isso aí vocês têm que deixar bem claro para quando vocês forem explicar aos pacientes, quando vocês estiverem aí trabalhando no dia a dia, vão ser profissionais de saúde, né? E vão ter que ter essa informação técnica para passar para eles. Tá? Então, vamos continuar. Então, ó, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos e a orientação programática. Também está dentro aí da parte de informações, de divulgação. Então, utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades é o que a gestão, o que a organização dos profissionais de saúde faz.
Então, quando eu vou fazer um levantamento de uma endemia de uma determinada área, para saber qual tipo de medicamento que eu vou estar implantando, eu estou utilizando aí tabelas epidemiológicas para poder fazer. Então, isso é uma das prioridades para que possa realocar, como eu falo, alocação de recursos e orientações de programas. Mas isso também já está lá determinado em lei. É um dos princípios que tem que ser obedecido. Então, eu chego numa comunidade hoje, e aí eu falo, eu profissional, vocês profissionais, quando chegar numa comunidade que for trabalhar, não tem nada estabelecido, a primeira coisa que se faz é um levantamento epidemiológico. Saber do que se adoece, por que adoece, né? Como é que fica bom, qual o tratamento que eles usam. Então, isso tem que ser estabelecido para que se possa fazer o levantamento do que é que precisa. Quais são os recursos que eu vou utilizar ali? Quais são os programas que eu vou implantar? As pessoas adoecem mais ali, tem muito problema com diarreia, porque tem muito esgoto a céu aberto. Então, quais são as minhas necessidades nesse local? Primeiro, saneamento, né? E aí, verificar a necessidade dos pacientes. Reidratação, usar remédio para vermes, se for o caso. Então, parasitários, o que eu vou usar naquela comunidade, com aquela região? Então, para isso, eu preciso fazer a utilização do sistema epidemiológico. Também já está como um dos princípios que tem que ser obedecido, tá? E aí eu já trato para o lado mais profissional, para que a gente possa estar fazendo esse levantamento e iniciar aí um recurso de programa e trazer recursos para ser investido nessa área. Outro ponto que a Lei 8.083 traz é a participação da comunidade, como eu falei, vai ser tratada mais na Lei 8.142, que a Lei 8.142 vai regulamentar a parte financeira do sistema de saúde e qual a participação aí da comunidade. Quantos participantes eu posso trazer em cada comissão, em cada reunião, cada conferência? O que é que eles podem fazer ou não? Só ouvir? Eles podem opinar? Eles podem trazer... Então, isso vai estar lá na 8.140, mas a participação da comunidade ela já está na 8.080, que foi a primeira lei que veio regulamentar o SUS, dizendo que sim, a comunidade pode participar diretamente na gestão do sistema de saúde, certo? Então, outro princípio que foi obedecido, que é obedecido dentro dessa lei, né, 8.080, é o da descentralização, que tanto política administrativa como a direção única para uma esfera de governo. O que é isso? Como isso acontece? Vamos tentar entender. Lembra quando a gente começou a falar sobre histórias do sistema de saúde, né, da nossa saúde pública do Brasil, a gente fez aquela viagem histórica onde o marco era a Constituição, tudo era centralizado. Então, a assistência centralizada, a parte de distribuição de medicamentos, antigamente existia a distribuição de medicamentos para todo o Brasil de uma única unidade, que seria no Distrito Federal. Então, ali a gente tinha uma unidade de saúde, que como fosse o Ministério da Saúde hoje, mas era uma unidade só para medicamentos e ela levava para todos de forma igual. Então, as necessidades que tinha no Sul não é a mesma necessidade que tinha no Norte. Existiam outras patologias lá que não eram atendidas por falta desse medicamento, por falta desse levantamento que não era feito. Então, quando houve a descentralização desse político administrativo, onde cada estado, cada município começou a pegar força e dizer, não, esse aqui é o que eu vou tomar conta, então começou a fazer o levantamento epidemiológico daquela região, o que era necessário, e muitas vezes os medicamentos que estão em unidade, em um estado ou localização diferente do Brasil, muda de um para o outro. O que sempre tem que estar é dentro da nossa Relação Nacional de Medicamentos, que é a nossa RENAME. Então, você vê que na RENAME vão ter todos os medicamentos que vão estar no sistema de saúde. Porém, eu como administrador no Nordeste, eu vou pegar a minha RENAME e vou pegar e fazer a minha municipal ou a minha estadual, minha relação de medicamentos, de acordo com a minha necessidade. Não vou precisar ter todos os medicamentos. Tá? Então, essa descentralização política administrativa foi importantíssima, porque aí eu tenho como fazer programas específicos, ter um medicamento específico para aquele paciente, para aquela minha determinada região. Tá? Então, o recurso foi dividido de forma mais igualitária e tudo isso veio só melhorar aí a qualidade do nosso sistema de saúde. Só para a gente entender um pouquinho, ó. ênfase na descentralização dos serviços para o município, então saiu do governo federal, que era a parte só de forma nacional, e aí chegou até os municípios. Isso fez com que melhorasse muito a nossa assistência.
e regionalização e hierarquização de rede de serviços de saúde. Então, eu consegui não só ter hierarquia, mas uma regionalização. Eu consegui fazer com que o meu sistema fosse direcionado para a minha região. Como eu disse, são regiões diferentes, com necessidades diferentes. A necessidade que se tem no Nordeste não é a necessidade que tem no Centro-Oeste. Então, são necessidades diferentes que têm que ser vistas de forma diferente. Então, essa regionalização é importantíssima para a parte assistencial. Vou ver se eu tenho esse gráfico aqui para vocês de forma maior, para a gente ver como é a hierarquização do nosso sistema de saúde. Deixa eu só descer um pouquinho mais. Pronto. Ó, no nosso sistema de saúde, a gente divide ele em 4 pontos, tá? Lógico que a gente usa mais e conhece mais as 3 primeiras, que é a atenção primária, a secundária e a terciária. Então, lá na atenção primária, como eu falei que é a unidade básica, é a nossa porta de entrada no sistema de saúde. Então, eu vou começar, eu preciso de um médico ou de um clínico, preciso de um pediatra para o meu filho. A primeira unidade que você procura é a atenção primária, que são os postos de saúde que estão espalhados pelo município, em vários distritos dentro do seu município, né? Porque os municípios são divididos por distritos. Em Alagoas, aí a gente tem em Maceió, que é o município de Alagoas, vamos ter 8 distritos de saúde, que vão pegar vários bairros. Então, cada distrito vai ter uma unidade de saúde, que é a unidade de atenção primária. E o que é que tem nessa unidade de atenção primária? Então, vai ter a atenção primária de grupos populacionais, situadas em uma área que é abrangência delimitada. Então, eu vou ter aquela região delimitada, como eu falei, são bairros, que vai ter um chamado por distritos, que é pela quantidade de pessoas que moram ali, determinada pela quantidade de pessoas que habitam, e eu vou ter uma unidade de saúde com a equipe de estratégias de saúde da família, onde vai ser visitados os pacientes, onde vão ser marcadas as minhas consultas básicas de pediatra, de clínico, de ginecologia. Então, a parte mais básica, pegar o meu medicamento. Então, esse aí fica aí na atenção primária. A atenção secundária, tá, já é um serviço chamado de serviço ambulatorial, que tem especialidade clínica e cirúrgica, não só mais aquela consulta do dia a dia que você faz de rotina. Então, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, também serviço de atendimento de urgência e emergências em hospitais gerais. Então, vocês podem ver em várias capitais que os seus municípios têm os seus hospitais. Então, eu tenho lá meu hospital que é mantido pelo Estado ou mantido pelo município, que é de atendimento de unidade secundária do nosso sistema de saúde. Tá? Então, quando vai elevando o tipo de função, de serviço ou de ação de serviço que está sendo utilizado, vai mudando também o nível de hierarquia do nosso sistema de saúde. E a atenção terciária é quando tem uns serviços hospitalares de maior complexidade, pacientes de transfusão, pacientes que têm câncer, que têm que fazer um tratamento. Então, esses tipos de pacientes que vão ter um tratamento diferenciado por conta da sua necessidade, então aí já são mais complexo, né? Então esses serviços de setores estão chamados aí de atenção terciária. Fazer uma cirurgia de alto risco, tudo isso vai estar nessa parte mais de terciária, tá? E por último, o serviço de maior complexidade ainda, que aí entra tanto o regional, estadual, como o nacional. Tá? Que aí se vê muito pouco ainda a utilização desse tipo de serviço. Mas essa hierarquia que a gente vê aqui nessa pirâmide, a gente vê isso para todas as estações de serviço, para programas, para distribuição de medicamentos. Então, todos os serviços que são disponíveis pelo nosso sistema de saúde vão caber aqui dentro desse quadro de hierarquia. Tá? Então, a gente não vai se aprofundar muito nisso, só para que vocês conheçam mesmo e conseguiu entender como funciona a hierarquia e a regionalização, trazendo aí melhora para a nossa assistência à saúde. Então, ó, integração em níveis executivos de ações, saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isso também tem que acontecer, já está em lei, determinando como um princípio que tem que ter essa integridade de educação básica. Já pensou se eu vou lá, como eu dei exemplo lá do pessoal que tinha muita diarreia, as crianças, porque conta do esgoto. Aí eu vou e dou um remédio para o menino ficar bom, parasitário, dou um reidratante e o menino ficou bom. No outro dia, se tiver o mesmo esgoto lá, o mesmo lixo jogado fora, não vai ter o mesmo problema? Vai. Então, vão ser problemas recorrentes, eu não vou estar resolvendo nada. Então, essas integrações, né, de assistência de níveis sociais tem que acontecer. Também está determinado em lei. Ó, conjunção dos serviços financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, do Estado, Distrito Federal e municípios. Na prestação de serviço à assistência à saúde da população. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto, todas as esferas do governo, para que eles possam aí, de forma integral, trabalhar tanto o financeiro como o tecnológico de materiais, para que possa ser melhor a assistência à saúde da população. Então, a gente vê na 8.142 justamente essa determinação financeira, como é que cada um contribui para cada parte. Isso a gente vai estudar depois com mais calma, tá? Capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência. Isso também já está determinado em lei. Então, eu tenho o nível de assistência, seja no primário, secundário ou terciário, eu tenho que ter a capacidade de resolver os problemas. Isso chama de resolubilidade, é o nome desse princípio. Então, pelo princípio da resolubilidade, eu, funcionária, ou eu, órgão, vou ter que ter a capacidade de resolver aquele problema que tiver em qualquer nível. Então, tem que existir aí esses tipos de organização. E a organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade dos meios para fins idênticos. Então, ó, deixa eu mostrar aqui dessa parte da gestão que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou ter que ter essa organização de gestão. Lembra que a gestão, ela vai com 3 esferas, municipal, estadual e federal. Eu tenho essas 3 esferas que vão aí gerir o nosso sistema de saúde. Então, existem duas vertentes de princípios. Os princípios doutrinários, que a gente chama de princípios organizativos. Os doutrinários é aquele que está em lei, dizendo para todo mundo a mesma coisa. Tá? E os organizativos é mais para a parte de gestão. Então, vai caber mais os trabalhadores de saúde e os gestores de saúde. Então, é só uma forma de organizar os princípios, mas são todos princípios do SUS. Só para a gente ver, ó. Os doutrinários, que a gente chama de doutrinários, que abrange tanto usuários como os funcionários e gestores, a gente tem o da universalidade, da integralidade e da equidade, que lá na lei, você lê igualdade, porque ele está como equidade implícito, porque ele já traz, lá mesmo na igualdade, quando vocês pegarem a letra da lei toda para realmente ler, que eles têm que ser tratados diferentes de formas diferentes, e aí isso é equidade, tá? Organizativo, a gente tem a descentralização de poder, saiu só de uma esfera de poder para que todo mundo pudesse dizer como vai aí remanejar os seus recursos e fazer a melhor assistência para cada região. Né? A regionalização, então eu vou conseguir fazer programas de saúde, determinar os meus tipos de tecnologias que eu vou utilizar, determinar a relação de medicamentos que eu vou utilizar para cada região. Isso me facilitou muito, né, em relação à assistência à saúde. Hierarquização do sistema, eu vou ter alguns atendimentos na parte primária, outros na secundária, outros na terciária, e aí eu vou conseguir fazer essa divisão e melhor atendimento também. Né? Participação social, né, um princípio também organizativo, ou seja, a comunidade, os usuários do SUS podem participar como controle do SUS. Então, sou eu lá na minha comunidade e verifiquei que está faltando para aquela comunidade um psicólogo infantil. Tem muita criança e muitas crianças com problemas, ou problemas familiares, ou problemas de atenção na escola e baixo rendimento dessas crianças. Então, eu posso solicitar, não, na minha comunidade eu preciso que você se coloque aí na sua estratégia de saúde família, um psicólogo infantil, para que trate essas crianças. E isso é participação social, tá? A gente vai falar mais dela quando chegar na 8.142. A resolubilidade e a complementariedade do setor privado são organizativos voltados mais para a gestão. Por conta disso, que os gestores vão ter que ter, dentro de cada nível, a resolubilidade de qualquer problema que seja, e essa complementaridade do setor privado, que nós já falamos quando falamos sobre serviços de saúde, no artigo 6º da mesma lei, que essa complementaridade vai ser também voltada através da gestão. Então, é só para dividir esses princípios de forma doutrinários e organizacionais de uma forma só para que fique mais fácil de entender. Todos aí são princípios do SUS, tá? Mas que fique mais fácil de vocês entenderem como funciona aí cada princípio. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, ó, teve uma alteração na Lei 7.000, no artigo 7 da Lei 8.080, que foi esse novo item que entrou, que fala sobre a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garante, entre outros, atendimento
acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 12.845, tá? Que é a lei justamente sobre violência doméstica, de 2013, e essa redação foi mudada por essa Lei 13.427, que veio mudar, aí acrescentando esse item. Então, devido aí ao avanço, né, graças a Deus, em relação à violência doméstica que acontece ainda em grande quantidade, mas a gente já viu que pelos casos já diminuiu bastante, porque as mulheres começaram a criar coragem de denunciar, né? Devido a essa lei entrou mais esse item na Lei 8.080. Então, quando vocês procurarem a Lei 8.080, vejam se ela está atualizada, porque ela tem que estar aí com esse item que fala sobre esse acompanhamento psicológico e até de cirurgias plásticas, se for necessário, para mulheres que são vítimas de violências domésticas. Então, foi um dos pontos que entrou na Lei 8.080. Agora, a gente vai falar um pouquinho da 8.142, para fechar a parte de leis orgânicas e a gente começar depois a tratar outros temas dentro do nosso sistema de saúde. Então, tá, só para a gente dar uma pincelada rápida e vocês entenderem a 8.142. Essa lei vai falar sobre a participação da comunidade na gestão do sistema de saúde, como eu acabei de falar, né? E das transferências entre governos dos recursos para a área de saúde e além de dar outras providências, lógico, mas os principais pontos que a gente vai ver é justamente isso, como funciona essa divisão. Então, ó, primeiro vai funcionar em instância colegiada, conferência de saúde e conselho de saúde. O que é uma instância colegiada, professora? É quando se reúne pessoas para decidir alguma coisa. Então, isso é uma instância colegiada. Então, existem duas instâncias colegiadas, a conferência de saúde e o conselho de saúde. E a gente vê como cada um a gente pode participar. Então, conferência de saúde, ela vai ocorrer a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos se reorganiza a nossa gestão e marca uma conferência de saúde, com a representação de vários segmentos sociais. Vão avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde. Então, eu vou lá, sento na minha conferência, de 4 em 4 anos, e vamos sentar e vamos conversar. O que está acontecendo que a gente pode melhorar? O que está errado? O que eu vou fazer? Isso é para que serve a conferência. E do que for determinado, vão ser formulados novas políticas para modificar, né, alguma situação ou até melhorar alguma situação. É convocado sempre pelo Poder Executivo e extraordinariamente pelo próprio Conselho de Saúde. Aí, quem está na conferência de saúde? Qual a representação do segmento? Os usuários, os representantes do governo, os profissionais de saúde e os prestadores de serviço. Todos esses vão participar da conferência de saúde, tá? Do Conselho de Saúde, só para a gente diferenciar os dois, ele vai ter caráter totalmente deliberativo, não como o outro, que vai ter que acontecer através do executivo. Atua na formulação de estratégia e no controle de execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, o conselho é algo menor, que vai controlar também aquela minha região. A conferência vai ser algo maior, né? A gente vai sentar e vai ver o todo. Só para a gente diferenciar um pouco. Então, quem participa do conselho? Qual é o meu órgão colegiado do conselho? Os usuários, representantes do governo, profissionais de saúde e também prestadores de serviços. Tá? Só lembrar que a representação social, quando eu falo de representação social dos usuários, eles vão representar 50% daquela quantidade de pessoas que eu falei. Então, lá, governo, funcionário, profissional de saúde, funcionário público e prestador de serviço. Esses vão ter 50% e outros 50% vão ser dos usuários. Veja que é uma grande participação social, né? Os usuários, o Conselho de Saúde e Conferência será partidário em relação ao conjunto dos demais segmentos em 50%, é o que diz aí a Lei 8.142. E quanto aos recursos financeiros, então lembra, só para a gente fechar esse pensamento, Conferência de Saúde, como também Conselho de Saúde, Conselho vai determinar algo na minha região menor, Conferência vai determinar algo maior que possa gerar uma política que vai modificar aquilo, tá? Então, a conferência, ela vai acontecer sempre, geralmente de ano em ano. O conselho. A conferência só acontece de 4 em 4 anos, é onde a gente vai sentar e vai determinar. E a participação social é sempre de 50%. E a parte dos recursos financeiros, para a gente fechar a parte da 8.142, é que os recursos vão ser passados de forma regular e automática pelas esferas, município, estado e Distrito Federal. Transferência fundo a fundo para que se possa ser feita aí as compras de medicamentos, compras de novos recursos tecnológicos, ampliar serviços de atenção à saúde, tá? E para receber o recurso, tanto o município como o estado como o distrito, ele vai ter que ter um fundo de saúde,
um conselho de saúde, que é o que vai lá organizar, né, minha parte, que a gente acabou de ver sobre ele, um plano de saúde, aí não é plano de saúde daqueles que a gente tem na carteirinha não, é um planejamento, tá? Relatórios de gestão e contrapartida de recursos para a saúde, todos esses são documentos que são necessários. E comissão de elaboração de plano de carreira e cargos e salários. Então, a gente veja que tudo isso aí é necessário para que se tenha esse transplante fundo a fundo entre as esferas do governo, que eles possam receber do governo federal a parte do recurso, para que se possa aí ter esse recurso em mãos para fazer melhorias ou até mesmo ampliar serviços, comprar os materiais necessários para aquela demanda. Então, tudo isso é a parte, como é feito esse financiamento. Eu não trouxe valores porque para a gente não interessa, só entender de onde vem o dinheiro e como é que funciona, tá? E interessa também saber que a gente, usuário e os profissionais de saúde vão estar presentes, tanto no conselho como nas conferências, determinando o que é melhor para a nossa comunidade e para a nossa assistência à saúde. Tem um vídeo que eu trouxe para vocês e depois eu vou deixar para que vocês vejam passo a passo, que praticamente é um resumo do que a gente viu aqui em relação aos princípios do SUS. Se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão até achar que é uma série chamada Série SUS, que fala aí dos princípios do SUS. Então ela desenha e narra a historinha, né, de como os princípios do nosso sistema de saúde e o que são princípios. Então eu vou deixar para vocês, vou pedir para colocarem um áudio para vocês olhar. Quem tiver curiosidade já puder aí acessar o YouTube, que é aberto, existe essa série sobre o SUS e ele traz todas as informações sobre o sistema de saúde, tanto dos princípios como olha lá atrás, né, que são 12 princípios fundamentais. Lembrar que a gente divide os princípios em doutrinários e organizacionais, a gente viu 12, e os principais que ela trouxe aqui, que é justamente o 3, o doutrinários, e 2, organizacional, que é descentralização e controle social. Então, ela vai explicar aí nesse vídeo esses princípios, que é um resumo do que a gente viu aqui na aula, que é sempre bom para que vocês entendam e tenham mais informações. Quanto mais informações, melhor em relação a isso, tá? Então, ela explicando a equidade, ela vai mostrar justamente de tratar as diferenças dos diferentes de forma igual. Então, não é igualdade, como colocou, e a gente já colocou, eu repito isso, porque muitas vezes a gente ainda traz essa dúvida de igualdade e equidade, né? E ele vai trazer como é feito esse acesso, com um desenho fica mais fácil até de vocês visualizarem, tá? Então, eu vou deixar o vídeo para que vocês tenham acesso, para que vocês assistam com calma, veja os outros da série, que é muito bom e traz muita coisa sobre o SUS. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu sempre vou estar falando sobre o SUS, mesmo tratando outros assuntos aqui da saúde pública. Tá? A gente sempre vai tocar no nosso sistema de saúde, que, como eu falei, eu sou uma das defensoras do nosso sistema de saúde, porque realmente é um sistema muito bom. E a gente tem que cobrar fazer também nossa parte e cobrar para que seja aí, funcione de forma correta, como a gente pelo menos deseja. Então, eu espero que tenha sido uma boa aula e eu aguardo vocês na próxima para a gente continuar falando sobre saúde pública.